Olá, que tal? Bem-vindos a mais uma classe. E essa, infelizmente, a nossa última aula foi destinada para a gente finalizar o curso, para a gente fazer um apanhado geral do que foi feito, do que foi abordado, para a gente falar um pouco mais sobre o idioma, sobre a importância da compreensão desses conceitos básicos que a gente viu aqui no curso, principalmente para quem planeja seguir nos estudos sobre esse idioma. Como qualquer outro idioma, a gente ter fundamentado muito claro os conceitos elementares ali ajuda muito na compreensão a níveis maiores futuramente do idioma. E hoje a gente vai se despedir de vez e falar um pouco sobre tudo isso. A gente iniciou bem do básico mesmo, abordando um panorama geral do que seria o curso, de espanhol básico, partindo desde apresentações, item primeiro de quando você geralmente vai aprender um idioma, que é o que você precisa para ter uma comunicação básica com qualquer pessoa. Então são termos simples, palavras simples. Muitas dessas palavras a gente já até conhece, a gente traz de outras experiências, porque a língua espanhola, por exemplo, que é o nosso caso aqui no curso, é o terceiro idioma mais falado no mundo e vem sendo cada vez mais difundido, tanto profissionalmente quanto de outras maneiras. Hoje, em plataformas de streaming, a gente vê com muito mais facilidade séries, filmes em espanhol. Até a música, especificamente latino-americana, tem chegado mais aqui. Já há algum tempo, ritmos como reggaeton, a cumbia menos, mas outros gêneros começaram a surgir aqui no Brasil de alguma forma. A gente começou a escutar, se não na internet, nas rádios, começa a pipocar em uma novela. Mas já há muito tempo a língua espanhola, através da música, também se faz presente nos nossos ouvidos. E isso, com o tempo, vai fazendo que fique mais natural. A gente vai assimilando palavras que a gente vai escutando nessas músicas ao longo de todo esse tempo. E tem a questão da proximidade também dos idiomas, que a gente pôde ver no curso. Nós estamos falando, quando falamos de português e espanhol, de línguas de uma mesma origem, idiomas provenientes do latim vulgar. Esta variedade de latim que era muito presente em regiões próximas à Península Ibérica e tudo mais. Como são línguas muito próximas, o que ajuda muito e também atrapalha muitas vezes no aprendizado do espanhol para nós lusófonos, né? Especialmente para nós lusófonos brasileiros. Nós aqui, apesar de estarmos muito próximos, cercados de países que falam espanhol, praticamente não todos os países que nos cercam, com exceção das Guianas, né? Guiana e a Guiana Francesa, todos os outros países têm o espanhol como língua materna atualmente, né? Esses países têm outros idiomas pré-colonização. E apesar dessa proximidade com o idioma espanhol, essa proximidade geográfica, a gente tinha até algumas décadas, né? Ainda tem, mas vem diminuindo, uma dificuldade em se acercar de fato do idioma. A gente conhecia um pouco perto do inglês, como por exemplo, tinha acesso a poucos conteúdos produzidos em língua espanhola, livros principalmente. A gente tinha um pouco mais de dificuldade de ter acesso aos grandes escritores de língua espanhola. A gente conhecia o que era mais famoso, assim, exorbitante. Por exemplo, Gabriel Garcia Marques, que ganhou o Nobel de Literatura. Com exceção desses grandes nomes que o mundo inteiro conhece, era muito difícil ter acesso. E hoje isso vem mudando um pouco e a gente vem nos aproximando muito mais do idioma. Tanto que, não só por isso, mas esse é um dos fatores fundamentais, a procura pelo ensino do idioma espanhol aumentou muito em comparação a outras épocas. Hoje as escolas de idiomas têm um número bem maior de alunos de espanhol que já teve há um certo tempo atrás, há algumas décadas atrás. A oferta de cursos também, não só presenciais, mas online, também aumentou muito. Agora, especificamente, os cursos online tendem a ganhar uma demanda maior ainda, né? Então, quando a gente pensou
Nesse curso a gente entendeu que essa parte introdutória do idioma, do básico do básico, no que diz respeito à estrutura do idioma, seria o ideal para a gente montar o curso. Porque muitas vezes a gente acaba partindo de alguns pontos um pouco mais avançados, até por toda essa questão da proximidade das línguas que eu estava falando agora, que a gente já conhece. A gente acaba engendrando em nossa mente que nós temos um conhecimento de espanhol quase que natural pela proximidade. Tanto que se cria esses mitos de que você vai mudando algumas palavras, você consegue se comunicar tranquilamente com as pessoas, com hispanohablantes de qualquer lugar. O que a gente sabe que é um mito. Quem já foi a outros países ou tem contato com hispanohablantes de regiões diferentes sabe que é um mito, até porque geralmente eles, hispanohablantes de qualquer lugar, costumam ter uma dificuldade um pouco maior para entender a gente do que nós entendê-los. Não que seja simples para todo mundo entender o idioma espanhol, principalmente dependendo de onde é a pessoa que está falando, de alguns locais específicos. Pode se tornar muito, muito, muito difícil pelo ritmo de fala, pelo excesso de regionalismos. Há países em que as pessoas utilizam muito menos regionalismos. Eles existem em todos os países, só que em países em maior escala, em outros em bem menor escala. Aí a questão do ritmo da fala também interfere muito. Então isso acaba criando várias atmosferas dentro de um só contexto, que é o idioma como um todo. Então a gente não pode cair nessa falácia de que dá para se virar e não estudar às vezes os conceitos básicos, porque partindo desse básico aqui você vai conseguir sim depois desmembrar o idioma mais a fundo e ter um nível bom de conversação, que é o interesse da grande maioria. É importante também salientar que para ter um nível bom de conversação, isso acho que vale para qualquer idioma e não é uma exclusividade do espanhol. É muito interessante que se tenha também um nível bom de leitura e escrita, o que muitas vezes também é ignorado no ensino de idiomas de uma forma geral, mas aqui a gente está falando do espanhol. Às vezes há um foco, há um direcionamento excessivo para o que diz respeito à fala, à conversação, até por pessoas que estão aprendendo para viajar, para passar poucos dias em algum país hispanohablante. Só que as duas coisas precisam caminhar juntas, e principalmente para quem tem algum interesse a mais com o idioma, que quer ter um domínio um pouco maior do idioma, aí a questão de aliar leitura, escrita e fala é fundamental. É muito importante. Aqui, ao longo do curso, a gente pôde observar que vieram tirar dúvidas nas atividades que foram postadas, e houve perguntas além das atividades, perguntas de vocabulário, e isso é muito interessante para a gente também. Então, porque marca o processo evolutivo, né? A gente teve esse feedback legal, a gente conseguiu também esclarecer outras dúvidas, conseguimos montar um material que ficasse coeso para todo mundo, que chegasse bem nas pessoas, e isso foi bem importante. E já aproveitando isso também, a gente quer abrir esse espaço aqui, essa última aula, esse último momento, para abrir espaço para os alunos falarem, para vocês darem um retorno para a gente aqui através da plataforma do que acharam do curso, para esclarecer ainda possíveis dúvidas, se houverem, claro. Espaço agora para a gente dialogar e finalizar, né, dessa maneira mais efetiva possível o curso, tentar fazer com que ninguém saia com dúvidas, que o curso se finalize como de fato uma experiência positiva para todo mundo. E dito isso, a gente vai esperar aqui essas interações para a gente entrar em contato depois, para a gente promover essa conversa, esse diálogo. Dito isso, agora eu quero propor aqui para a gente finalizar esta última aula, essa aula que finaliza o curso, finalizá-la de uma forma divertida e interessante. A gente vai deixar nos materiais dessa aula alguns jogos, 2 jogos especificamente, aqueles jogos
na modalidade tabuleiro, né, que é muito comum, são jogos muito famosos e que podem parecer inocentes até, né, mas representam muito, né, essa caminhada aqui curta do curso. E são jogos que podem ajudar também, de certa forma, na assimilação desse conteúdo, que é um conteúdo novo. Então, toda inserção que é feita no idioma agora é muito importante e pode acrescentar muito. Em um dos joguinhos aqui das atividades, por exemplo, nas primeiras questões, logo uma das primeiras questões, para você avançar algumas casas, você tem uma pergunta a seguinte: Cancún, Acapulco e Puebla são cidades de Cuba, México, Venezuela. Então, além do conhecimento linguístico do idioma, você aí vai testar até um pouco dos seus conhecimentos geográficos. As perguntas se seguem mais ou menos nesse sentido, mudando um pouco os temas. Os jogos são bem divertidos e educativos, sim. Ele não é só um entretenimento. E é uma forma legal de você fazer uma última atividade. Pode até esclarecer também alguma dúvida com esse jogo, às vezes, de vocabulário, alguma coisa. É uma maneira leve de finalizar o curso que a gente espera, nós todos os professores do curso, que tenha sido uma experiência legal para todo mundo, assim como foi para a gente também, sem dúvida nenhuma. Nós utilizamos essa experiência para aperfeiçoar o que a gente sabe, para aprender também, como sempre a gente aprende em qualquer tipo de experiência dessa. Então, nós agradecemos até mais que qualquer outra pessoa. Então, a gente finaliza esse curso agora. Muito agradecidos. De fato, eu falo em nome de todos. Espero que todos sigam estudando espanhol, que se aproximem cada vez mais, e os que também não sigam, que tenham tido uma boa experiência. Hasta pronto a todos.